Ela nasceu saudável, chorou forte e desapareceu do berçário poucas horas depois. O hospital disse que ela havia morrido, que foi um mal súbito, mas nunca me deixaram ver o corpo. 20 anos depois, quando eu já não tinha mais forças, uma jovem jornalista bateu na minha porta para me entrevistar sobre casos de desaparecimento neonatal. O que ela não sabia é que ela mesma era minha filha. Essa é uma história real de reencontro, dor, coragem e verdade. Uma mãe que nunca desistiu. Uma filha que redescobriu quem era. E uma rede de mentiras que por décadas separou famílias inteiras. Se você já perdeu alguém, ou se acredita que o amor verdadeiro nunca morre, essa história é para você. Assista até o final e deixe nos comentários. O que você faria se descobrisse algo assim? Contaria a verdade ou protegeria o silêncio? No dia em que minha filha nasceu, chovia forte em Belo Horizonte. As nuvens pesavam como chumbo sobre o telhado do Hospital São Rafael, e o ar carregava aquele cheiro de éter misturado com ansiedade. Eu estava exausta, dolorida, mas feliz. Ela veio ao mundo às 04h47 da madrugada, de parto normal, pesando pouco mais de 3 quilos. Gritou forte, como se soubesse desde o início que precisava lutar para existir. Quando a enfermeira a colocou nos meus braços, meus dedos tremiam. Eu era só uma garota de 19 anos, assustada, sem pai, sem apoio, com uma mãe que se recusava a olhar para mim desde que soube da gravidez. Mas ali, com aquele serzinho quente e frágil contra meu peito, tudo fazia sentido. Ela era minha razão, minha coragem. O nome dela era Clara. Fiquei com ela por menos de 2 horas. Depois, uma técnica de enfermagem veio buscá-la para procedimentos de rotina no berçário. Eu estava com os olhos pesados, exausta do trabalho de parto, e confiei. É só uma vacina, mãezinha, ela disse. Sorriu, pegou minha filha e saiu. Nunca mais vi a Clara. Acordei mais tarde com a luz da manhã vazando pelas persianas e o quarto vazio. Nenhum chorinho, nenhum som de outros bebês. Senti algo estranho, como se o peito estivesse aberto. Toquei a barriga ainda inchada, instintivamente, e olhei para o berço ao lado. Vazio. Apertei o botão de chamada. Nada. Levantei com dificuldade e caminhei até a porta. Chamei por alguém. Uma enfermeira passou rápido, dizendo que o médico logo viria me ver. Mas ninguém me trouxe notícias da Clara. Depois de quase 3 horas implorando, ameaçando gritar, fizeram uma reunião com o diretor do hospital. Disseram que houve uma complicação, que minha filha havia sofrido um mal súbito. Tentamos reanimá-la, mas ela não resistiu. Quando pedi para ver o corpo, disseram que, para evitar traumas, o protocolo era não permitir. Quando pedi o laudo, mostraram um papel impresso com carimbo, mas sem meu nome e sem a data do nascimento exata. Eu soube ali. Eles estavam mentindo. Me chamaram de louca. Diziam que era depressão pós-parto, que meu luto tinha se transformado em negação. Minha mãe assinou minha alta sem me consultar e me levou para casa. Trancou a porta, escondeu os jornais, rasgou minhas anotações, me obrigou a tomar remédios que me deixavam grogue. Por meses. Mas uma parte de mim nunca dormiu. Uma parte de mim continuava ali, repetindo em silêncio o som do choro da Clara. Eu sabia que ela estava viva. Os anos passaram. Eu saí de casa, trabalhei como faxineira, como babá, como caixa de supermercado. E em cada supermercado, em cada parque, em cada escola, eu olhava os rostos das meninas e pensava: será que é ela? Procurei arquivos do hospital. Consegui, com a ajuda de uma amiga enfermeira, acessar antigos registros de nascimento daquela noite. O nome de Clara sequer aparecia. Mas havia outro detalhe. Uma das funcionárias daquela madrugada foi transferida poucos dias depois, sem explicações. Consegui uma foto antiga da equipe. Ampliei, imprimi, colei na parede. A obsessão cresceu comigo. 16 anos depois, recebi uma ligação. Era uma repórter de uma revista digital chamada Vozes Perdidas.
Ela dizia estar fazendo uma matéria especial sobre mulheres que passaram por perdas em hospitais públicos nos anos 90. Eu não atendia mais esse tipo de chamada, mas algo no tom da voz dela me fez congelar. Era uma voz jovem, firme, doce e muito familiar. Ela disse: "Meu nome é Helena Duarte. Sou jornalista investigativa. Vi seu nome citado em um fórum antigo sobre desaparecimentos hospitalares. Será que podemos conversar pessoalmente?" O nome me soava estranho, mas quando abriu a porta e entrou na minha sala, com sua caderneta preta e uma câmera pendurada no pescoço, meu mundo parou. Helena tinha os olhos da minha mãe, o mesmo tom de pele, os cabelos castanhos caindo nos ombros, o mesmo jeito de franzir a testa quando ficava curiosa. Eu tremi. Meu coração batia tão forte que parecia que ela podia ouvir. "Dona Carolina?" ela disse. Eu assenti, quase sem conseguir respirar. "Antes de começarmos, posso gravar?" E eu ali, encarando o que parecia impossível. Minha filha. A filha que roubaram de mim. 20 anos depois, estava me entrevistando, sem saber quem eu era. Ela sentou na minha frente, ajeitou a câmera e abriu a caderneta. "Você se lembra exatamente da noite do parto, senhora Carolina?" Eu a olhei e sorri, sem conseguir conter a emoção. "Eu me lembro de cada segundo." Ela se ajeitou na cadeira, cruzou as pernas e deu início à gravação com um leve aceno de cabeça. Eu mal conseguia olhar diretamente para ela. Helena parecia tão confortável, tão segura da própria identidade, da própria história. E eu era uma mulher destroçada tentando juntar estilhaços há 2 décadas. "Você teve sua filha em 2002 no Hospital São Rafael, certo?" ela perguntou, folheando o bloco de notas. 4h47 da manhã, acrescentei antes que ela terminasse. Ela assentiu. "Sim, isso mesmo. E segundo o prontuário, ela teria falecido pouco depois. Você se lembra do momento em que te informaram sobre isso?" Minha garganta travou. As palavras não vinham. Meu estômago virou. Eu me forçava a responder, porque se não fosse eu, ninguém mais contaria a verdade. "Sim, disseram que ela teve um mal súbito, mas nunca me deixaram ver o corpo, nem segurá-la depois, nem dizer adeus." Ela anotava tudo com precisão cirúrgica. "Você chegou a processar o hospital?" Eu ri, amarga. Eu era uma garota pobre, sozinha, descreditada por todos. Quem ia ouvir uma louca dizendo que roubaram seu bebê? Ela olhou para mim com os olhos ligeiramente marejados. "Você acha que ela pode estar viva?" Meu mundo parou de novo. Como responder isso olhando nos olhos da própria filha, sem tremer? "Eu tenho certeza", sussurrei. Helena fechou o caderno devagar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela observava minha sala modesta, os móveis antigos, as paredes descascadas. Seus olhos se fixaram numa foto em preto e branco na estante. Eu, com 20 anos, segurando uma manta rosa dobrada no colo. Era tudo o que me restou da Clara. "Posso te fazer uma pergunta pessoal, Carolina?" ela disse, abaixando o tom. "Claro. Você alguma vez sonhou com ela? Com sua filha?" Engoli em seco. Meus olhos se encheram. Sonhei com ela quase todas as noites. Mas nos últimos anos, ela começou a mudar nos sonhos. Às vezes me entrevistava. Às vezes, só me olhava sentada numa cadeira como se estivesse esperando que eu dissesse algo. Helena desviou o olhar, inquieta. Pegou o celular e digitou algo rapidamente. "Desculpa. Só confirmando umas fontes", disfarçou. Mas algo ali a incomodava. Eu sentia. Ela se despediu com educação, prometendo retornar na semana seguinte com mais perguntas. Apertou minha mão. E pela primeira vez, eu toquei minha filha em 20 anos. A porta se fechou. E meu peito desabou. Chorei sozinha, abraçada àquela manta velha, sentindo o cheiro da vida que me tiraram. No dia seguinte, fiz o que sempre temi fazer. Procurei pelo nome completo dela no sistema judiciário online. Helena Duarte. Nascida no mesmo ano. Maternidade, sem registro. Adoção oficializada em 2004. Nome dos pais adotivos: Maurício Duarte e Luciana Barbosa.
Casal de classe média alta, moradores da Zona Sul. E mais abaixo, mãe biológica, dados não disponíveis. Senti o chão sumir. Fui até a casa de uma amiga antiga que trabalhava no cartório central da cidade. Pedi ajuda. Ela imprimiu um documento interno do sistema. Na ficha de adoção da Helena, havia uma anotação antiga e quase ilegível, em caneta azul. Encaminhada via convênio hospitalar, São Rafael, setor neonatal B. Meu coração gritou. Era isso. Ela tinha sido levada direto do hospital para a adoção forçada. Falsificaram a morte. Apagaram minha existência. E ela cresceu com outra história. Voltei para casa sem saber o que fazer. Gritar? Denunciar? Abraçá-la na próxima visita? Mas e se ela me odiasse? E se ela amasse a família que a criou e me visse como uma ameaça, uma invasora? No domingo, ela me mandou mensagem. Carolina, queria te pedir um favor. Podemos conversar fora da entrevista? Tem algo em você que me deixou muito mexida. Respondi com mãos trêmulas. Claro, quando quiser. Ela sugeriu tomar um café num lugar discreto. Aceitei. Marcamos para quarta-feira. Passei os dias seguintes revivendo tudo. Cada momento no hospital. Cada rosto. Cada detalhe. Inclusive dela, agora adulta. Quando a vi novamente naquele café, ela não estava com a câmera, nem com o bloco de anotações. Estava apenas com uma carta dobrada na mão. Tremia. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não sei por que vim aqui, disse colocando a carta na mesa. Mas ontem minha mãe me contou uma coisa que mudou minha vida inteira. O tempo parou. Meu sangue gelou. Ela disse que eu fui adotada. E que houve um acordo não oficial com o hospital. Disse que a mãe biológica era uma mulher muito jovem e que não poderia cuidar de mim. Mas ela nunca soube o nome dessa mulher. Eu respirei fundo, sentindo que o universo havia me levado até ali por um motivo. Você lembra de alguma coisa? Perguntei com cuidado. Desde que te conheci, eu tenho sonhado com a mesma mulher que via quando era criança. Uma mulher de olhos tristes segurando uma manta rosa. Eu achava que era invenção. Mas agora, não sei. Ela abriu a carta, leu um trecho escrito à mão e me olhou. Eu quero saber quem eu sou de verdade. E foi aí que eu senti. O momento. O fim de uma espera de 2 décadas. Mas também o começo do maior dilema da minha vida. Eu nunca imaginei que o reencontro mais esperado da minha vida viria embrulhado em silêncio e olhos vermelhos. Helena me encarava com a carta ainda entre os dedos, como se ela mesma não acreditasse nas palavras que acabara de ler. Eu queria abraçá-la, dizer tudo, contar que ela era meu sangue, minha carne, minha alma, mas não podia. A dor ainda era maior do que a esperança. O tempo não cura quando a verdade é sufocada por mentiras. Ela me perguntou, com a voz embargada: Você acha que eu deveria procurar essa mulher? Meus olhos se encheram de lágrimas. Se eu estivesse no seu lugar, eu procuraria. Ninguém merece viver sem saber de onde veio. Ela mordeu o lábio inferior, pensativa. Meu pai, quer dizer, o homem que me criou, sempre dizia que algumas perguntas só trazem dor, mas a dor de não saber é pior. A carta que ela trouxera era curta, uma confissão da mãe adotiva. Dizia que depois de 2 abortos espontâneos, um médico amigo da família ofereceu um caminho alternativo para realizar o sonho da maternidade. Helena tinha apenas 2 dias quando chegou à casa deles, sem documentos, sem registro oficial, só uma certidão com carimbo falso. Ela havia crescido acreditando que era filha biológica. Quando completou 18, começou a notar que seus documentos tinham inconsistências, datas rasuradas, nomes trocados, mas foi só agora, com 20 anos, que sua mãe, doente, resolveu revelar a verdade. Eu escutava tudo com um nó na garganta. Cada palavra dela era como uma faca enfiando mais fundo. Parte de mim queria gritar: Sou eu sou sua mãe. Mas a outra parte, a que foi silenciada durante 20 anos, ainda estava petrificada pelo medo. E se ela me odiasse? E se fugisse? Eu não sei por onde começar, ela disse. Nem sei como é o rosto da mulher que me gerou. Você sabe, eu pensei. Já viu, já tocou.
Já sentiu, mas não disse. Nos dias seguintes, Helena voltou à minha casa várias vezes, mas agora como amiga, como confidente. Trazia arquivos, notícias antigas, relatórios e, sem saber, investigava a própria origem comigo. Me pedia opinião sobre pistas, me mostrava fotos de arquivos do hospital e um dia mostrou uma imagem que me fez estremecer. A mesma técnica de enfermagem que levou minha filha do quarto. Seu rosto envelhecido estava num dossiê que um grupo de ativistas havia montado sobre sequestros de bebês no Brasil nos anos 80 e 90. Ela está viva, mora em Campinas hoje, disse Helena. Trabalhou por anos em outras maternidades privadas. Depois desapareceu do sistema. Você quer ir até lá? Perguntei com voz seca, quase sussurrando. Quero, e quero que vá comigo. Senti as pernas fraquejarem. 3 dias depois, entramos num ônibus rumo ao interior. Ninguém sabia daquela viagem. Ela só contou a um colega de redação, caso algo desse errado. Fomos com mochilas leves e os olhos cheios de perguntas. Durante o caminho, ela dormiu no meu ombro. E ali, naquele silêncio de estrada, com o vento batendo nas janelas, tive a certeza. O amor de mãe não precisa ser reconhecido para existir. Ele só é. Como sangue correndo, como o osso que cresce em silêncio. Chegamos ao endereço. Era uma casa pequena, de muros altos. Tocamos a campainha. Um cachorro latiu. Passos se aproximaram. Uma mulher idosa, de olhar duro e cabelos curtos, abriu a porta com a corrente de segurança ainda presa. Pois não? Disse. Meu nome é Helena Duarte. Estou fazendo uma reportagem sobre o desaparecimento de recém-nascidos em hospitais públicos. A senhora trabalhou no Hospital São Rafael, certo? A mulher hesitou. Os olhos dela pararam em mim por um segundo. E eu vi. Ela me reconheceu. Eu não falo com repórteres. Por favor, vão embora. Só queremos ouvir sua versão. Estamos buscando a verdade. A minha verdade, disse Helena com firmeza. A mulher suspirou. Fechou a porta. Por um momento achamos que ela não abriria mais. Mas então, a corrente foi solta. A porta se abriu de novo. 5 minutos. Entramos. O ar da casa era pesado, abafado, como se o tempo ali tivesse parado. Vocês querem saber do que, exatamente? Ela perguntou, sem olhar diretamente para nenhuma de nós. Na madrugada do dia 4 de agosto de 2002, uma bebê chamada Clara desapareceu. E a senhora estava de plantão. Silêncio. Ela apoiou as mãos nos joelhos. Parecia carregar toneladas. Isso aconteceu há muito tempo. E não fui só eu. Era um sistema. Enfermeiras, médicos, funcionários. Todos ganhavam para calar. Bebês eram encaminhados direto para a adoção ilegal. Famílias ricas, casais que não podiam ter filhos. Era fácil. Bastava dizer que o bebê morreu, forjar o papel, queimar o arquivo. Helena tremia. Você se lembra de uma garota de 19 anos? Mãe solteira? Magrinha, cabelo castanho? Olhos escuros? Ela hesitou. Lembro. Ela chorava sem parar. Implorava. Eu levei a filha dela. Me mandaram levar. Depois nunca mais vi. Helena virou para mim devagar. Clara, era minha? O mundo parou. Eu tentei falar, mas o ar não vinha. Minhas mãos estavam frias. Meu corpo inteiro suava. A mulher nos olhou e disse com os olhos pesados. Ela é você. Você é Clara. Helena deu um passo para trás. Os olhos dela se arregalaram. E ela me encarou como se estivesse diante de um espelho que, de repente, mostrou o que sempre esteve escondido. Carolina. Eu não consegui responder. Apenas deixei as lágrimas caírem. E foi nesse instante que ela entendeu tudo. A sala parecia girar. O chão, antes firme, se transformou em areia movediça sob nossos pés. O silêncio que se seguiu ao nome dela, Clara, foi tão brutal quanto um grito. Helena me olhava sem piscar. O rosto dela mudava a cada segundo. Confusão, medo, negação, dor. Como se tudo dentro dela estivesse sendo desenterrado à força. É verdade? Ela sussurrou. Você sabia esse tempo todo? Minhas mãos tremiam. Eu tentava responder, mas a voz não vinha.
Tentei me levantar, dizer algo, abraçá-la, mas ela recuou. Um passo para trás, depois outro. O olhar dela se partia como vidro rachando por dentro. Você sabia desde a primeira entrevista? Por que não me contou? Porque eu tive medo. Medo de te perder de novo. Consegui dizer com a garganta travada. Ela se virou, os olhos cheios de lágrimas. Você é minha mãe, biológica. A mulher que eu procurei em cada fotografia, em cada sonho, e ficou calada olhando para mim como se fosse só mais uma fonte. Você não era só mais nada, Helena. Você é tudo que eu tive, mesmo sem te ter. Ela cambaleou até o sofá. Sentou sem força, como se o próprio corpo não soubesse mais como existir. A mulher que nos recebeu, cúmplice daquele crime antigo, ficou em pé, encostada à parede, como se a culpa tivesse envelhecido nela. Eu só fazia o que mandavam. Eu não era ninguém. A gente não escolhia. Era só obedecer. Helena a ignorou completamente. Me encarava. As mãos tremiam. A respiração estava descompassada. E agora? Ela perguntou, sem saber para quem. Eu me ajoelhei à frente dela. Agora, a gente se reencontra, pela primeira vez de verdade. Ela me olhou com raiva, dor, ternura, tudo junto, como se não soubesse se queria me abraçar ou me empurrar. Mas então algo aconteceu. Seus olhos fixaram nos meus, longamente, e pela primeira vez, não houve medo ali, só espelho. Ela colocou a mão no bolso e tirou um pingente dourado. Um pequeno anjo, velho, riscado. Esse pingente estava comigo desde bebê. Minha mãe adotiva dizia que veio junto com a manta rosa. Eu não acreditava. Achei que era história. Mas eu sonhava com ele. Toda vez. Toda noite. Ela segurou minha mão. É o mesmo pingente que você usava na foto na estante, né? Assenti, chorando em silêncio. Eu mesma havia costurado aquele anjo na manta, pouco antes do parto. Era o único presente que eu podia dar. Naquela noite, voltamos para casa em silêncio. No ônibus, ela não falou nada, mas também não se afastou. Deitou a cabeça no vidro, ouvindo música, e vez ou outra, me olhava, como quem procura provas silenciosas de um laço que foi arrancado, mas que insistia em existir. Os dias seguintes foram os mais delicados da minha vida. Ela desapareceu por 4 dias. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu entrei em pânico. Pensei que a havia perdido de novo, que minha verdade tinha sido demais, que ela preferia o conforto da mentira à dor de tudo que agora sabia. Mas então, na manhã do 5º dia, ela bateu na minha porta. Estava com o rosto inchado de tanto chorar, e uma expressão que eu nunca tinha visto, a de uma menina perdida tentando voltar para casa. Eu fui ver minha mãe adotiva, ela disse. Confrontei ela, ela chorou, me contou tudo. Disse que se arrependeu no mesmo dia em que me pegou no colo, que sabia que a mulher que te entregou tinha feito algo terrível. Eu a abracei, pela primeira vez sem medo, e ela não se afastou. Na semana seguinte, Helena escreveu uma carta. Mas não era para mim. Era para o mundo. Uma matéria completa, publicada na primeira página da revista onde trabalhava, com o título Eu fui roubada no parto. E essa é a história da minha verdadeira mãe. O texto viralizou em horas. Milhares de comentários. Milhares de mulheres mandando mensagens dizendo que viveram algo parecido. Outras, que ainda buscavam seus filhos desaparecidos. A história virou manchete em jornais, programas de TV, podcasts. E pela primeira vez, eu vi minha dor se transformar em eco. Ela me levou para conhecer os pais adotivos dias depois. Um momento tenso, mas necessário. Eles me pediram perdão. Eu aceitei. Não por eles, mas por mim. Eu não queria mais viver com ódio. Queria apenas viver com ela. Hoje, ela me chama de Carolina. Ainda não consegue dizer mãe com naturalidade. E eu entendo. Mas em cada gesto, cada mensagem, cada abraço, eu sei, ela voltou. E está aqui. Num sábado qualquer, sentamos no sofá para assistir um documentário. Ela pegou minha mão no escuro da sala, encostou a cabeça no meu ombro e disse baixinho,
como quem fala com a própria alma. Você sempre soube, né? Desde o primeiro segundo. Ela sorriu. E pela primeira vez, eu vi minha filha sorrindo. Não como jornalista. Não como personagem. Mas como quem sabe, enfim, de onde veio. E que voltou. O mundo reagiu à matéria como uma bomba. Em menos de 48 horas, o nome da Helena estava em todos os portais de notícia. A redação onde ela trabalhava foi inundada por e-mails de mães, filhos e até funcionários antigos de hospitais que pela primeira vez se sentiam seguros para falar. Era como se um véu tivesse sido arrancado da sociedade. O silêncio foi quebrado. E ninguém sabia onde aquilo iria parar. Ela foi convidada para programas de TV, podcasts investigativos, mesas de debate. A cada aparição, ela citava meu nome. Minha mãe biológica se chama Carolina. E tudo que sou hoje, devo à coragem dela de nunca desistir. Aquilo era um soco no peito toda vez. Um soco bom, um soco que curava. Mas com a visibilidade, veio o perigo. Numa manhã de terça-feira, o portão da minha casa estava entreaberto. Um envelope sem remetente havia sido deixado no chão da sala. Dentro dele, uma foto da Helena com um X vermelho sobre o rosto. E um bilhete. Algumas verdades devem continuar mortas. Mostrei a carta a ela. Ela empalideceu, mas não recuou. Isso só prova que estamos mexendo onde dói. E eu não vou parar agora. Fomos à polícia. Abrimos um boletim. Eles disseram que iriam investigar, mas não prometeram proteção. Sem provas concretas de ameaça direta, não há como requisitar escolta, disseram. A velha desculpa do sistema. Só funciona depois que alguém morre. Foi então que Helena decidiu fazer algo maior. Ela criou um site, com uma rede de advogados e jornalistas voluntários, onde vítimas de adoções forçadas podiam enviar suas histórias de forma segura. Em 2 semanas, mais de 900 relatos foram recebidos. Várias tinham o mesmo padrão: maternidades antigas, registros apagados, laudos inconsistentes e sempre o mesmo destino: famílias influentes. Um desses casos envolvia uma maternidade desativada no interior de Minas. A ex-diretora ainda viva, uma senhora com mais de 80 anos. Helena quis entrevistá-la. Fomos juntas, gravadora escondida, câmera discreta. A mulher parecia lúcida, mas hesitava. Até que soltou uma frase que nos arrepiou. Os bebês não eram perdidos, eles eram negociados. Quem fazia isso? Perguntou Helena. Todos, de médicos a juízes. Era uma rede. Existiu. Existe. E quem chefiava tudo? Ela se calou. Um olhar de pavor tomou conta de seu rosto. Se eu disser esse nome, não saio viva desta cadeira. Saímos dali em choque. Aquilo não era mais apenas uma história de reencontro. Era um esquema nacional, profundo, vivo e perigoso. Naquela mesma noite, alguém invadiu a redação de Helena. Arrombaram arquivos, levaram computadores, mas deixaram a câmera escondida dela intacta, como um aviso. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação anônima. Um homem com voz distorcida dizendo para parar. Ou ela nunca mais veria a mãe de novo. Ela gravou a ligação. Me mostrou. Me olhou nos olhos. Eu não vou fugir, mãe. Eu fiquei calada por 20 anos sem saber quem eu era. Agora que eu sei, ninguém me cala mais. Comecei a chamá-la de filha naquele mesmo dia. E ela me respondeu mãe pela primeira vez. Foi num sussurro, mas foi real. Começamos a tomar precauções. Mudamos nossas rotinas. Instalamos câmeras. Passamos a andar com um ex-policial amigo da redação. Mas a tensão crescia. A cada nova matéria publicada, mais histórias vinham à tona. E o inimigo, até então invisível, começou a se mostrar. Descobrimos que o nome mais citado nos bastidores das denúncias era o de um médico aposentado, respeitado, com carreira construída sobre silêncio, Dr. Norberto Melo. Diretor de 3 hospitais diferentes nos anos 80 e 90, um dos principais doadores de campanhas políticas na região. Helena preparava um dossiê sobre ele. Tinha fotos antigas, depoimentos, documentos. Era a maior matéria da carreira dela. E doía saber que tudo isso começou com o sequestro dela.
com meu parto, com meu luto. Na noite anterior à publicação, recebemos uma nova ameaça. Um carro preto parado em frente à minha casa. Dentro, um envelope com fotos nossas tiradas no shopping 2 dias antes. No bilhete: a próxima matéria será sua última. Helena me abraçou. Se algo acontecer comigo, você continua. Promete? Não vai acontecer nada, meu amor. Eu passei 20 anos tentando te encontrar. Agora que você voltou, ninguém mais te tira de mim. Ela me olhou. Os olhos molhados, a voz firme. Você me deu a vida. Agora é minha vez de honrar isso. A matéria saiu na manhã de uma segunda-feira. O título estampava em letras duras, sem metáforas. Norberto Melo. O nome por trás da rede de adoções ilegais, que roubou vidas e silêncios por 30 anos. Helena não economizou nada. Fotos de prontuários desaparecidos, registros de transferências suspeitas, trechos de entrevistas com ex-funcionários e até um documento interno do Hospital São Rafael autorizando a realocação de recém-nascidos sem declaração de óbito. Era um soco na cara do sistema e um aviso para o país inteiro. A verdade, mesmo atrasada, sempre chega. Nas primeiras 2 horas, a matéria teve mais de 3 milhões de acessos. A hashtag Justiça Pelas Claras explodiu. Pessoas de todo o Brasil começaram a relatar histórias parecidas. Desaparecimentos de bebês, mortes nunca confirmadas, mães que nunca aceitaram os laudos. Era uma epidemia silenciosa sendo exposta sob a luz. Mas com a luz, veio a sombra. Naquela tarde, Helena foi chamada para depor. A promotoria estadual abriu uma força-tarefa de investigação. Ofereceram proteção, finalmente. Mas ela recusou escolta. Se eles me virem cercada, vão dizer que sou política. Eu sou jornalista. E verdade se mostra de peito aberto. No dia seguinte, aconteceu. Eu estava lavando a louça quando ouvi o estrondo. Um som seco. Depois, vidro estilhaçado. Corri para a sala. A janela da frente tinha um buraco. No chão, um tijolo envolto em jornal. Dentro dele, uma foto minha e da Helena num café, com uma mensagem escrita em marcador vermelho. Silêncio ou enterramos a próxima geração. Meu corpo gelou. Liguei para ela. Nada. Liguei de novo. Caixa postal. O pânico subiu como veneno. Tentei o número da redação. Ninguém atendia. Meu coração batia como um alarme. Peguei minha bolsa, saí correndo pela rua, sem destino. Eu só precisava encontrá-la. Foi quando ouvi a sirene. Um carro da polícia passando em alta velocidade. Depois outro. Um grupo de curiosos se aglomerando na esquina da avenida principal. Meus pés correram antes de mim. Meus joelhos tremiam. Minha alma implorava para estar errada. Quando virei a esquina, vi a multidão. Um carro tombado. Um corpo sendo retirado em maca. Mas não era ela. Era o segurança que a acompanhava. Ferido, mas vivo. Helena estava sentada na calçada, com sangue no canto da testa e os olhos arregalados, descalça, atordoada. Corri, gritei. Helena! Ela me olhou e desabou em prantos. Alguém havia sabotado o carro. Cortaram os freios. Ela só não morreu porque o motorista conseguiu jogar o veículo contra uma pilastra antes de atingir um caminhão. Na delegacia, ela prestou depoimento. Foi quando a pressão chegou. Advogados de Norberto apareceram. Tentaram desacreditar a matéria. Disseram que ela manipulou provas, que usou informações obtidas de forma ilegal. Mas era tarde. A promotoria já tinha aberto inquérito. O Ministério Público já estava envolvido. Naquela noite, voltamos para casa em silêncio. Eu fiz chá. Ela tomou banho. Sentou na sala com uma toalha enrolada nos ombros. Se eu morrer, mãe, promete que você termina essa luta? Você não vai morrer. Não agora. E se eu tiver que te proteger com a minha própria vida, eu vou. Ela sorriu com tristeza. Eu não queria que tudo isso nos unisse. Eu queria ter crescido com você. Ter tido você nas festas da escola. Ter te visto na plateia no dia da minha formatura. Eu estava lá. Ela me olhou. Na plateia, atrás da última fileira. Disfarçada. Eu tinha descoberto seu nome 2 meses antes.
e te assisti receber aquele diploma. Te vi sorrindo e chorei como nunca, porque mesmo sem mim, você tinha vencido. Ela chorou de novo, me abraçou e sussurrou: Você sempre soube, né? Desde o primeiro grito, desde o primeiro vazio. Nos dias seguintes, a matéria provocou uma avalanche. O nome de Norberto Melo foi incluído em processos antigos reabertos. 3 médicos do Hospital São Rafael foram presos. Um dos juízes aposentados foi indiciado. Outras enfermeiras confessaram envolvimento. E uma lista de mais de 300 nomes de bebês sequestrados começou a circular. Mas a guerra não tinha acabado. Numa noite, recebi uma ligação de um número bloqueado. Uma voz masculina, fria. Você é a próxima. Chamei Helena. Mostrei o número. Ela apertou minha mão. A gente já foi morta uma vez, mãe. Quando tiraram a gente uma da outra. Agora, é a vez deles sentirem o que é perder o controle. Na semana seguinte à ameaça, uma medida protetiva foi finalmente autorizada. Um carro descaracterizado da Polícia Civil passou a fazer ronda nas redondezas da nossa casa. 2 agentes, discretos e silenciosos, nos acompanharam durante as idas à delegacia, às entrevistas e aos encontros com outras vítimas. Mas a sensação de estar sendo vigiada não nos deixava. Helena tentava manter a rotina, mas estava diferente, mais fechada. Dormia pouco. Escrevia compulsivamente, como se as palavras fossem a única maneira de manter o medo longe. E cada vez que ela sentava em frente ao computador, eu me sentia mais próxima de perdê-la de novo, dessa vez para um abismo que ela mesma cavava com coragem demais. Você precisa descansar, eu disse certa noite. Você já fez tanto. Não é o bastante. Ainda faltam nomes. Ainda faltam mães. Ainda faltam respostas. Ela estava obcecada. E eu entendi. Porque um dia eu também estive. Foi quando ela recebeu um e-mail anônimo, sem remetente. Só uma frase. Procure pelo nome de Helena na UTI neonatal do São Rafael. Você não foi adotada. Você foi vendida com aval de sangue. A mensagem continha um anexo, uma cópia escaneada de um documento antigo, com carimbo do hospital e um campo preenchido à mão. Responsável pelo encaminhamento, Maria de Lourdes Ferreira. O nome congelou meu sangue. Minha mãe. A mulher que me trancou em casa depois do parto. Que rasgou meus papéis. Que me dopou por semanas, dizendo que eu precisava aceitar a dor. Que nunca chorou junto comigo. Que nunca tocou no nome de Clara de novo. Eu liguei para ela. Minha voz tremia. Oi, mãe. A gente pode conversar? Silêncio. É sobre a Clara, sobre o dia do parto. Mais silêncio. É importante. Por favor. Ela respirou fundo, como se sentisse que os anos de silêncio estavam prestes a se romper. Venha amanhã, às 10, mas venha sozinha. No dia seguinte, fui. Helena insistiu em ir comigo. Eu não deixei. Disse que era meu passado, que eu precisava enfrentá-lo com os próprios olhos. Minha mãe abriu a porta com o rosto envelhecido, mas o mesmo olhar duro de 2 décadas atrás. Sentou na poltrona. Acendeu um cigarro, mesmo sabendo que eu odiava, e disse: Então você descobriu? Você assinou aquele papel? Você autorizou que levassem a Clara? Perguntei sem rodeios. Ela expirou a fumaça devagar. Sim, assinei. O mundo caiu. Ela era neta sua. Era sangue do seu sangue. Ela era um erro, como você foi. Só que, diferente de mim, você quis parir seu erro. Minha garganta travou. Um ódio antigo ressurgiu com força. Mas junto dele, veio uma tristeza tão funda que doía respirar. Você a vendeu? Perguntei, quase sussurrando. Ela olhou para mim, os olhos vazios. Recebi uma proposta. Um médico conhecido. Disse que podia garantir que ela teria uma boa vida, que seria criada por uma família que a amaria. Eu aceitei. Você nunca teria condições de cuidar dela. E eu já estava cansada. Me levantei. Senti náusea, vertigem. As mãos suavam, o mundo girava. Eu queria gritar, mas não havia som suficiente no universo para expressar o que eu sentia. Você é pior do que todos os monstros que denunciamos. Você me tirou o único amor puro que eu já tive.
Ela não respondeu. Saí de lá sem olhar para trás. Voltei para casa com o rosto destruído. Helena me viu e correu. O que houve? Era a sua avó. Foi ela. Ela te vendeu. Ela ficou em choque. As palavras se perderam. Sentou no chão da sala como se o corpo tivesse desabado. Eu tinha o direito de saber quem eu era. E ela apagou tudo. Por dinheiro. Choramos juntas. Longamente. Como duas mulheres que haviam sido quebradas pelo mesmo sangue. Mas que agora podiam se reconstruir uma na outra. Naquela noite, Helena escreveu a parte final da sua série. O título, O Sangue que Me Tirou de Casa. E no texto ela dizia: às vezes, os piores traidores não estão nos corredores do poder, mas nas paredes da própria casa. Minha história começou com um parto. Mas minha vida, de fato, começou no dia em que minha mãe teve coragem de me dizer a verdade. E de me amar, mesmo quando eu já havia sido arrancada dela. A matéria fechou com uma última frase. O silêncio protege monstros, mas o amor devolve vozes. A última matéria publicada por Helena virou manchete em toda a imprensa nacional. O nome de sua avó biológica estampou os portais de notícias como mais uma peça confirmada no esquema de adoções forçadas. Mas o foco maior não era a vilã, era o símbolo. Mãe e filha, separadas pelo silêncio, reunidas pela verdade. Em poucos dias, o Congresso abriu uma comissão parlamentar de inquérito. Deputados começaram a debater publicamente os casos antigos de desaparecimentos neonatais, muitos sem resolução, outros arquivados com causa desconhecida. A história de Helena foi usada como base para um novo projeto de lei, a criação do Banco Nacional de Nascimentos Irregulares, um cruzamento de dados genéticos e hospitalares entre mães e filhos desconectados por falsificações, esquemas e adoções ilegais. Mais de 400 novos relatos surgiram em uma semana, mas o que me tocou profundamente foram as mensagens. Mulheres de todas as idades, de cidades pequenas e grandes capitais, escrevendo para Helena e para mim, dizendo: agora eu acredito que meu filho pode estar vivo. Ou, você me devolveu a esperança. No meio disso tudo, Helena mudou. Havia sempre uma melancolia por trás do olhar firme, mas também havia uma leveza nova, como quem carregou o peso de um passado emprestado e agora, finalmente, caminhava com a própria história nas mãos. Recebemos convites para entrevistas, palestras, documentários. Um canal internacional comprou os direitos da história. Mas o que mais nos marcou foi o convite para falar em uma escola pública de Belo Horizonte, a mesma em que eu estudei, grávida, aos 18, escondendo a barriga por vergonha. A mesma escola onde fui chamada de erro. Naquele auditório cheio de adolescentes atentos, Helena pegou o microfone e disse: meu nome é Helena Clara Duarte. E por 20 anos eu vivi com um nome que não era meu, uma história que não era minha, e um amor que estava adormecido em algum lugar do tempo. Mas hoje eu sou inteira, porque encontrei a mulher que me deu a vida, e que teve a coragem de me amar mesmo quando o mundo inteiro disse que ela deveria esquecer. A plateia chorava. Professores, alunos, funcionários. E eu, sentada na primeira fileira, sentia cada palavra como um renascimento. Nos meses seguintes, a justiça começou a ser feita. Norberto Melo foi preso preventivamente após nova leva de provas. 2 ex-diretores de maternidades confessaram crimes em delação. 23 bebês foram oficialmente identificados como desaparecidos por falsos óbitos, e 5 deles já haviam reencontrado suas mães. Helena foi indicada a prêmios de jornalismo investigativo e recusou uma proposta de trabalho em um canal internacional. Ainda tem muito para ser contado aqui, ela disse. E ainda tem muito que eu quero viver com você, mãe. Passamos a morar juntas, reformamos a casa. Colocamos novas fotos na estante. Ela na infância, nas formaturas, nas viagens que fez sozinha. E agora, nós duas, sorrindo, com os olhos finalmente vivos. Num domingo à tarde, sentadas no quintal tomando café, ela me perguntou: você teria coragem de escrever tudo isso um dia? Com suas palavras? Talvez. Mas a minha versão seria mais simples. Diria apenas que
Um amor arrancado à força ainda pode florescer quando encontra solo de verdade. Ela sorriu. Encostou a cabeça no meu ombro. Você acha que outras Claras ainda estão por aí? Tenho certeza. E elas vão encontrar o caminho. Ela fechou os olhos. Ficou ali, em silêncio. Naquela noite escrevi uma carta. Para todas as mães que ainda buscam. Para todas as filhas que ainda esperam. E no final, deixei só uma frase. O que nos foi tirado sem escolha será reconstruído pela verdade. Uma filha de volta não apaga a dor, mas acende o que nunca deveria ter sido apagado: o amor. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história real como essa. E conte nos comentários: você acredita que a verdade sempre encontra o caminho?